Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Que bom que está tudo bem com vocês. Eu também estou bem, com muita saudade de vocês. A gente está aqui para mais um encontro nosso de língua portuguesa. Eu espero que vocês estejam muito animados. A gente tem sempre que ficar muito animado toda vez que a gente vem estudar. Toda vez que nós viemos buscar um novo conhecimento, nós temos que ficar muito animados, ok? Então, hoje nós temos um encontro aqui para falar sobre um assunto que você já conhece, que você já ouviu, mas que nós iremos reforçar esse conhecimento, certo? Vamos combinar que isso é um reforço. Então, vamos lá. Nós iremos falar das sílabas. Ah, tia Kalina, sílaba eu já sei. Ah, que legal que você já sabe, que bom. Então, vamos comigo, vamos junto. Eu tenho a palavra sala. Então, vamos ver o que eu tenho para te dizer sobre a palavra sala. A palavra sala está dividida em dois grupos de fonemas, ou seja, duas sílabas, porque nós pronunciamos separadamente. Eu tenho grupos de fonemas porque eu tenho o S, o A, o L e o A. Então, os fonemas foram bem pronunciados, eu tenho dois grupos de fonemas. Cada um desses grupos, quando eu pronuncio numa única emissão de voz, é uma sílaba. Você já sabe disso. Então, vamos lá. Na língua portuguesa, o núcleo da sílaba é sempre uma vogal. Não existe sílaba sem vogal. E não há sílaba com mais de uma vogal. Ah, não, tia, eu aprendi que tinha. Tem sílaba que tem duas vogais, tem sílabas que tem três. Vamos lá, vamos confirmar? Para sabermos o número de sílabas de uma palavra, devemos perceber quantas vogais essa palavra tem. Então, eu te falei lá na outra tela a palavra sala. Quantas vogais eu tenho? Duas vogais, não é? Duas letras As. Então, eu tenho duas sílabas. Porém, as vogais I e U, elas são chamadas de semivogais, porque são aquelas letras, aquelas vogais que são pronunciadas com menor intensidade e que estão apoiadas na minha vogal para formar a sílaba, certo? Então, eu tenho uma vogal e uma semivogal. A construção da sílaba é dessa forma. Raramente eu vou ver a presença do E e do O como semivogais. Isso vai depender da pronúncia, de como o fonema foi formado. Tá? Então, pode acontecer do E e do O representarem semivogais. Vamos lá, continuando. Então, como eu vou classificar as sílabas quanto ao número de... a palavra quanto ao número de sílabas? Estava falando contar. Eu tenho as palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e as polissílabas. Mono, eu estou falando sempre de uma única sílaba. Então, trouxe exemplo aqui, mãe, cão, mas eu tenho muitas. Eu tenho pão, eu tenho pó, eu tenho pé. Tem muitas palavras monossílabas na língua portuguesa. Dissílabas, palavras formadas por duas sílabas. Então, eu tenho sala, eu tenho olho, eu tenho óleo, eu tenho vidro, eu tenho peixe. Trissílabas, palavras que possuem três sílabas. Açúcar, ônibus, parabéns. Tenho muitas palavras trissílabas na língua portuguesa, certo? E eu tenho as palavras polissílabas. Por exemplo, portuguesa é uma palavra polissílaba, formadas com 4 ou mais sílabas. Então, eu trouxe para você, amigavelmente, otorrinolaringologista, porque eu queria trazer uma palavra muito grande para você, por isso que eu trouxe essa palavra aqui. Fala aí, otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista. Ó, falei, fala você também. Então, são palavras que estão classificadas com mais de 4 sílabas, 4 ou mais. Polissílabas, porque poli são muitas, tá certo? Então, tri, 3, di, 2, mono, 1. Sem dúvidas, você já sabe esse assunto, você já está cansado de saber. Vamos adiante. Sílaba átona e sílaba tônica, todas as palavras possuem a sílaba átona e a sílaba tônica. Todas. A sílaba átona é aquela que eu pronuncio com menor intensidade, que eu chamo de mais fraca.
e a tônica com maior intensidade, que eu chamo de sílaba mais forte. O que nós precisamos aprender agora é que nem todas as sílabas tônicas são acentuadas. E isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante para você ter uma grafia correta. O fato de eu dizer que a sílaba é tônica não significa que ela seja acentuada. Esse é um conhecimento que você precisa guardar. Tá? Então, eu trouxe para você aqui, ó, café. A sílaba átona é o K, a sílaba tônica é o Fé. Ah, tia Kalina, mas o Fé tem acento. Ok. Mas eu tenho casar, e usar é a minha sílaba tônica e não tem acento. Então, nem todas as sílabas tônicas apresentarão a presença do acento. Isso é fundamental, tá? Galerinha, atenção. Acho que eu passei tela demais, não é essa mesmo. É importante observar que algumas palavras apresentam grafias idênticas. Você tem essa aula aqui, você pode buscar essa aula no canal. Elas são chamadas de homógrafas, porque elas têm uma grafia semelhante. Porém, elas têm uma entonação silábica diferente. Ela tem uma pronúncia diferente, significados diferentes. Portanto, as sílabas tônicas também serão diferentes. Por isso que não dá para decorar a língua portuguesa. A gente já combinou aqui, nada, nada, nada decorar. Morreu. Nós temos que entender e aprender. Então, eu tenho a palavra sabia, que vem do verbo saber. O verbo saber no tempo pretérito imperfeito do modo indicativo. Ah, eu sabia. Qual é a sílaba tônica? É o bia. Tem acento? Não, não tem acento, certo? E eu tenho a palavra sábia, de sabedoria. Aquela professora é muito sábia. Qual é a sílaba tônica? É o sa. Mas eu tenho também a palavra sabiá, que é uma espécie de pássaro. Então, a sílaba tônica é o a. Então, eu vou ter aí uma palavra escrita quase igual, bem semelhante, palavras homógrafas com entonações diferentes, portanto, sílabas tônicas diferentes. Então, as palavras acima têm grafias semelhantes, mas possuem significados diferentes. Elas são diferenciadas pela distribuição silábica e pela existência ou posição do sinal gráfico. Agora você entendeu? Ah, tia, por isso que eu fiz uma vez numa prova e eu errei porque eu botei a mesma sílaba tônica. Pois é, nós precisamos falar a palavra, ouvi-la. Lembra, a tia sempre fala da questão do fone, para que a gente possa realmente compreender. Vamos ver, então, a nossa divisão silábica. Na divisão silábica das palavras, nós precisamos prestar atenção em algumas normas. São regras mesmo que nós precisamos nos acostumar, que nós precisamos entender. Não se separam os ditongos e os tritongos. Eles não são pronúncia única? Não são apresentação de único fonema? Então, a gente não separa, nem ditongo e nem tritongo. Então, ó, paixão, foice. Se eu tivesse Paraguai, a gente não separa, tá? Não separa. Não se separam os dígrafos. Os dígrafos, eles são dígrafos porque vocês têm duas letras, certo? Que formam um único som. Nós já sabemos que nós temos os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. Eu trouxe aqui para você palavras apenas com dígrafos consonantais. Então, eu tenho choro, palhaço, banha, guerra, queixa. A gente não separa os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU. O RR e o SS, eles são dígrafos separáveis, ok? Eu trouxe aqui a palavra guerra para te mostrar que o RR, ele é separável. Não se separam os encontros consonantais que iniciam sílaba. Psicólogo, gnomo, esses encontros consonantais não são separáveis. Separam-se as vogais dos hiatos. Lembram? Nós já estudamos hiatos aqui, galerinha. Atenção para o hiato. Hiato, eu tenho um espaço fonético, eu tenho um espaço de pronúncia. Se eu tenho um espaço de pronúncia, essa vogal ela fica numa sílaba separada. Então, saúde, moído,
É necessário essa separação. Separam-se as letras dos dígrafos RR, SS, SC, S cedilha e XC. Então, carro, passarela, descer, nasce, excelente, são separáveis. Separam-se os encontros consonantais das sílabas internas, excetuando-se aqueles em que a segunda consoante é o L ou é o R. Então, vamos ver os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Eu vou pegar minha reguinha aqui, porque eu gosto de apontar. Eu sei que você não consegue ver, mas você aproveita e aponta aí também. Apto. Eu não tenho consoante no meio da sílaba? Separo. Bisneto. Eu não tenho consoante no meio? Separo. Convicção. Abrir. Eu tenho consoante no meio. Aplicar, eu também tenho. Agora, se a segunda consoante for L ou R, a gente não separa, tá? Que é o caso do abrir e do aplicar. Elas ficam juntas, ok? Então, vamos prestar bastante atenção naquilo que nós estamos lendo, naquilo que nós estamos escrevendo, analisando tudo que estiver no seu livro. Ah, separou por quê? Ah, mas esse aqui não separou. Não separou por quê? Porque eu tenho um L ou eu tenho um R, então não separou. Não se separam da sílaba anterior as consoantes que não forem seguidas de vogal. Então, apto. A gente separou por quê? Porque ele não é seguido de... não se separam da sílaba anterior. Então, ele ficou preso à vogal da sílaba anterior. O P e o T foi para outra vogal. No admissão, aconteceu a mesma coisa. O D veio para a vogal anterior, que é a sílaba anterior, a que vem antes. Ok? Então, é importante conhecer as regras de acentuação para a gente entender quando devemos usar os acentos. Os acentos, o uso dos acentos vão nos ajudar muito na identificação da sílaba tônica. Embora a gente agora já saiba que nem toda sílaba tônica é acentuada. Então, vamos ver os acentos. Os acentos da língua portuguesa são o agudo, o circunflexo, o til e o acento grave. Agora, nós vamos ver a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Então, eu já sei que a classificação da palavra por número de sílaba, monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Cada sílaba só tem uma vogal. A outra será uma semivogal. Então, a gente precisa identificar a vogal e a semivogal para fazer a separação silábica. Você agora já sabe as formas de fazer a separação silábica. Os dígrafos que eu posso separar, os que eu não posso separar. Certo? A gente já aprendeu aqui nesse nosso encontro. Vamos voltar lá rapidinho. Então, vamos lá. Não separo ditongo e tritongo, não separo CH, LH, NH, GU e QU, não separo os encontros consonantais de início de sílaba, separo as vogais dos hiatos, separam os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha e XC, separo os encontros consonantais no interior da sílaba, menos aqueles em que a segunda consoante for o R ou o L. Te dei o exemplo aqui de abrir e aplicar. E não se separam da sílaba anterior a consoante que não for seguida de vogal. Maravilhoso. Isso já está muito claro para você. Você vai observar isso em todas as palavras que nós separamos aqui, essa última regrinha. Tá? Então, vamos ver agora como nós vamos classificar as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. A primeira coisa é que nós temos que analisar as sílabas do final para o começo. Esse é o nosso primeiro passo. Então, as oxítonas são aquelas palavras que a sílaba tônica aparece na última sílaba. Lembrando, nem todas são acentuadas. Então, quais serão acentuados? As oxítonas terminadas em A, E e O,
seguido ou não de S, ou seja, no plural ou no singular, e EM e ENS. Então, exemplos: pó, pá, café, armazém, EM, parabéns, ENS, acarajé, certo? Então, apenas essas oxítonas serão acentuadas. Os verbos derivados de ter, como conter, deter, reter, apresentam formas oxítonas e acentuadas na terceira pessoa do presente do indicativo. No singular eu tenho acento agudo e no plural eu tenho circunflexo. É o que nós chamamos de sinais de diferenciação e foram alguns sinais que ficaram depois da reforma ortográfica, tá? Foram esses. Porque outras palavras que eram acentuadas anteriormente, como O dobrado, E dobrado, voo, era acentuado, não é mais, veem, era acentuado, não é mais. Então, esses acentos de diferenciar, eles continuam sendo usados. Os verbos derivados do verbo ter, na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, apenas no presente do indicativo, tá? Então, por isso que às vezes você vai ver contém com circunflexo ou com agudo. A diferença é que um representa o singular e o outro plural. Então, vamos prestar atenção aí no uso dos pronomes, ok? Paroxítona. Tá quase acabando. Paroxítona são as palavras cuja sílaba tônica aparece na penúltima sílaba. Então, eu vou contar a última. É a tônica? Não. A penúltima é a tônica. Então, eu tenho exemplos de palavras paroxítonas. Muitas palavras paroxítonas não são acentuadas. Quais serão acentuadas? As terminadas em L, N, R, X, atil, atil-S, ATIL-OS, IIS, UM, UNS, US, OS e os ditongos, as palavras que apresentarem ditongo. Ok? Essas serão acentuadas, tá? Então, vamos lá. Caráter, eu tenho acento porque eu não termino com R. Agora, cavaleiro, eu termino com O. Então, ela não é acentuada. Papagaio, termino com O. Então, não é acentuada. A sílaba tônica é o gai e não é acentuado porque termina com O. Rato, não é acentuado porque eu termino com O. Lápis, a minha sílaba tônica é o Lá. É acentuado porque termina com IS. Está lá em cima na indicação da tela. Cachorro termina com O. Então, não é. Ó, o cachorro, o show é a minha sílaba tônica. Menina é a minha sílaba tônica, é o ni. Então, é uma paroxítona, certo? A última é na, a penúltima é o ni. Agora, órfãos é acentuado por quê? Porque termina com ATIL-S. Bênção, a mesma coisa, termina com ATIL-O. Júri termina com I. Olha a minha indicação aí no slide. Vírus é acentuado, termina com o S, certo? Então, nós temos sempre que observar. O bíceps é acentuado porque termina com S. E os ditongos são acentuados, olha. Infância, faces, termina com o ditongo. Ok? Então, ficou claro para a gente? Tá claro como a neve, a galera já sabe tudo. Então, vamos lá, vamos praticar. Já já a gente vai ter uma atividade sobre isso. E as proparoxítonas? Gente, de acordo com a regra de acentuação da língua portuguesa, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. A gente vai tirar isso de letra. Mas nós já sabemos o quê? Que a língua portuguesa tem algumas exceções. Então, nós temos algumas palavras que vêm de outras línguas e acabam sendo absorvidas pelo nosso vocabulário, que é o caso da palavra performance. Ela é uma palavra proparoxítona, tá? Performance, o for, é a minha sílaba tônica
mas ela é uma palavra de origem inglesa, então ela não é acentuada. Então, raramente, muito raramente, isso irá acontecer. Via de regra, segundo a regra, todas serão acentuadas. Ah lá, eu trouxe para você acadêmico, lâmpada, sinônimo, tóxico, análise, hipérbole, África, cólica, síntese. Todas essas palavras são proparoxítonas e são palavras acentuadas. Tirou todas as dúvidas, sabe tudo, sabe tudo. Vamos lá, galera. Galerinha, eu trouxe aqui para vocês uma dúvida que já aconteceu comigo e com várias turmas assim que eu trabalhei. As palavras, em alguns momentos, elas podem ser proparoxítonas e você encontrar em alguma atividade, em algum livro, ela classificada como paroxítona. Por quê? As palavras terminadas em EA, EO, IA, IE, IO, OA e o A e o O, elas podem, num dado momento, ser paroxítonas e, em outro, serem proparoxítonas. Isso vai acontecer se o encontro consonantal for entendido como hiato, elas serão proparoxítonas. E se ele for entendido como um ditongo, elas serão paroxítonas, porque é a questão da pronúncia. Isso pode acontecer. Então, por isso que a tia trouxe essas palavras aqui de curiosidade para você, certo? Por exemplo, a palavra história, normalmente, ela vem como paroxítona. Raramente você vai encontrar algum livro que diga que história é proparoxítona, porque você não fala assim, história, certo? Normalmente você fala história. Então, ela vem como paroxítona. Mas você pode ver isso. Tia, o que eu vou botar lá na escola? Você vai botar o que a sua professora ensinar, o que estiver lá no seu livro. Se você tiver uma opção, aquelas provas de marcar opção, dificilmente a história virá como proparoxítona. Tá? Gênio, a mesma coisa. Isso poderá ocorrer numa prova de concurso, mas é muito raro. De modo geral, elas são paroxítonas. Certo, pessoal? Então, vai depender da pronúncia e da apresentação que a palavra apresentar para você. Então, se liga aí. Se liga aí, galera. Acabamos nosso encontro de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você saiba tudo de sílabas, de acentuação, de classificação. Te espero no meu próximo encontro. Vai correndo agora fazer suas atividades do seu livro. Lembra de curtir o nosso canal, trazer sua galera para se inscrever. E lembra que eu também estou no Zero Dúvida, tá? Eu te espero no nosso próximo encontro. Beijo, tchau, tchau.